E o verso é o 12. A tradução que eu vou ler aqui é a NVT. Ela diz assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Agora podemos aqui colocar uma versão diferente? Não, NVT também, né? Coloca a NVI para mim, por favor. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Amém? Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Vivamos com sabedoria. Vamos orar? Pai, eu te dou graça. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado pela manifestação do teu Espírito, por tudo que ela irá fazer no nosso meio. Obrigado por essa lavagem, Pai, pela palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor está trazendo nessa noite claridade. Coisas estão sendo esclarecidas, outras estão sendo firmadas, outras estão sendo movimentadas, outras estão sendo cutucadas dentro de nós. Sim, um cutucar santo, Pai, para que a gente venha se despertar e saber que, ei, o tempo é breve. Ensina-nos, ó Senhor, a contar os nossos dias e a viver nessa terra com sabedoria. Amém? Então, bora lá. Eu quero começar falando com as mulheres, algo que eu estava lendo na Bíblia, no Salmo também, 139. Primeiro eu vou fazer vocês me amarem. Certo? Vocês me amarem. E depois vocês vão passar a me amar mais ainda. Então, bora lá. No 13, diz assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. As tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, quando eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Eu estava em casa e eu estava buscando. Eu falei, Senhor, é tão interessante quando você vai buscar a mensagem para estar trazendo, você passa um momento em oração, consagração, e aí vem várias coisas na mente, a gente vai anotando, aí vai expressando. Aí meu esposo, olha, essa é a sua anotação. Eu falei, não, não é essa mais não, já foi. Aí eu fiz outra anotação, essa não, também a outra, já até rasguei, essa daqui também não é. Aí ele, tá. E eu fui fazendo assim, e eu fui anotando. E eu falei, Pai, faz-me entender o que o Senhor quer para essa noite. Qual o sentimento do Senhor em relação às mulheres? E o sentimento que vem ao meu coração é o seguinte: o Senhor é aquele que faz enxugar toda lágrima. Eu sei que muitas vezes em palestras de casais são dados conselhos e todos são muito válidos, né? Como tratar, como fazer, como educar, como se comportar. Mas hoje à noite, o que eu sinto aqui dentro, e eu sei que é o que o Espírito quer falar com você, mulher, que o Senhor é aquele que enxuga.
toda lágrima. Eu tive uma experiência esse ano que passou, na qual eu estava em casa. Deixa eu acertar o mês, tá? Que eu já falei errado uma vez, minha filha me corrigiu. Eu acho que é Outubro Rosa. É outubro, né? Eu tinha falado novembro. Minha filha, não, mãe, é outubro. Outubro Rosa. E aí eu estava em casa. E aí eu estava pensando, o que eu iria ministrar para as mulheres, e aquela coisa toda e tal. E eu falei, poxa, eu poderia desenvolver um tema assim, assado, como as mulheres poderiam autoestima, se arrumar, lavar os cabelos, sabe essas coisas? Coisas de mulher. E quando eu estava fazendo isso, o Senhor falou bem grande no meu coração. Existem mulheres que não têm shampoo nem para lavar o cabelo. E aí eu falei, não é possível uma situação dessa. Acho que existe shampoo de R$3 e tal. E eu fiquei pensando nisso. E aí eu fiz um evento, levantei com a minha filha e tal, enfim, para resumir. Fizemos esse evento, onde arrecadamos itens para as mulheres. E aí a gente foi fazer entrega para essas mulheres menos favorecidas, fomos numa entidade. E eu tive essa experiência incrível. Porque no kit a gente colocou um item que é o batom. Vamos seguir no espírito, tá? O papel está aqui. Mas vamos lá. Eu coloquei um item dentro e era um batom. E nesse batom, eu disse para elas assim, sabe o que é, gente? Eu vim até aqui não para suprir necessidade. Porque o shampoo vai acabar, o sabonete também. Né? A única coisa que vai ficar é a sacolinha de tecido. Mas eu vim aqui para tocar corações. Esse é o propósito também aqui nessa noite, é tocar corações. E aí, quando eu disse isso a elas, eu falei assim, aí dentro existe um batom. Amém, mulheres? Existe um batom. Vocês vão pegar esse batom, fazem um trato comigo, e elas todas olhando para mim, eu disse, passem esse batom, se olhem no espelho e sorri. Aprecie o seu próprio sorriso. Só que eu não esperava essa reação. Foi um chororô danado. E no final, algumas delas vieram falar comigo. E uma delas falou assim, filha, eu vou usar esse batom com tanto amor, pelo despertar que foi nesse dia. Você nem imagina. Existem mulheres que de tanta lágrima não conseguem nem se olhar mais no espelho. E o que mais me chamou a atenção naquele lugar, quando cada uma delas iam se apresentar, é um grupo de dependentes químicos, ok? Onde eu fui na clínica. A maior parte, aliás, a maioria, só tinha uma moça que estava ali tratando como dependente químico. Todas as demais mulheres eram codependente. O que significa codependente? Elas estavam naquela situação por causa do marido ou do filho. E aí, aquilo mexeu bastante comigo. Eu acredito que essa história também fez você pensar bastante. E uma das coisas que eu tenho conversado em casa com a minha filha é como as mulheres devem ser amigas uma das outras. A gente precisa se amar e amar a nossa irmã. Eu estava conversando com a minha filha e falei assim, mulher é engraçada. Ela não precisa do inimigo. Ela já consegue guerrear entre as irmãs, né? Entre as mulheres próprias se guerreiam. Essa introdução daquele grupo de dependente, daquelas mulheres com os sofrimentos delas, com a história delas de vida, me fez pensar quantas mulheres têm
carregado situações, pesos, que não consegue mais. Hoje, a gente pode dar desculpa da máscara. Talvez a máscara hoje é até uma coisa a favor para quem não sorri mais. Amém? Quando eu li aqui Salmo 139, eu quero dizer o seguinte, que a maneira como nós fomos formadas, a maneira como nós fomos criadas, o desejo do Senhor quando fez a mulher, a expectativa, como meu esposo trouxe aqui, quando fez a forma, ele diz aqui, nós fomos formados de uma forma, o salmista não conseguiu expressar, ele falou, de forma assombrosamente, eu fui criado. É tão espetacular, é tão imensurável, que só por aí, tão somente por aí, a gente já consegue abrir o sorriso, de saber que o Criador nos fez de uma maneira imensurável. Ele é aquele que nessa noite está enxugando toda lágrima. Ah, Alessandra, você não conhece o meu sofrimento. Eu fiquei sabendo do sofrimento daquelas mulheres, como codependentes. Eu não sei qual é o seu sofrimento realmente. Eu sei as coisas que eu tenho passado. Mas eu estava em casa e eu fiquei imaginando, sabe, mulher? Deposite as suas lágrimas diante do altar de Deus, porque Ele é aquele que vai colher as suas lágrimas. Ele é aquele que vai levar até a presença do Pai. E Ele é aquele que vai sarar as tuas feridas. Infelizmente, às vezes a gente pensa assim, mas essa não é uma mensagem para a igreja. Mas, infelizmente, existem pessoas que se escondem atrás, entendeu? Se esconde atrás. Às vezes, quando a gente vê uma pessoa fazendo muita palhaçada, muita coisa, esparafatoso, né? Aquela esparafatosa e tal, dá para fazer uma leitura muitas vezes. Às vezes está escondendo uma dor. Às vezes não consegue porque não tem para quem fala. Quem vai acreditar? Esses dias eu estava vendo a respeito de dependência emocional. O quanto a mulher, quando ela é dependente emocional, ela sofre. E ela ainda pede desculpa, porque ela ainda acha que está errada. Amém? Deixa eu voltar aqui para o papel agora. Mas eu precisava falar isso. Eu precisava dizer o quão valorosa você é. Meu esposo falou, quanto tempo você não elogiou a sua esposa? Às vezes, a expectativa da mulher está lá em cima. E ela está aguardando um elogio. Ela está aguardando um gesto amoroso. Ela está aguardando uma palavra. E tropeça nessa expectativa. Eu vou falar um pouco sobre isso também. Porque a gente tem que parar com isso. Diminuir um pouco essa expectativa e focar. Porque senão a gente... a gente se vai flagelar, porque a gente vai ficar se maltratando, certo? Porque a outra pessoa, ela dá exatamente o que ela tem, certo? Eu conversei com uma jovenzinha e ela estava falando da situação dela com os pais, e aí eu fiz ela refletir isso. Ela disse, realmente, o meu pai ele foi criado de uma forma que ele não recebeu amor. Então, ele ama, porém, ele não sabe
expressar esse amor. E muitos casamentos estão terminando porque às vezes a pessoa ama e não sabe expressar esse amor. A única coisa ruim é que sabe expressar as coisas que não deve. Não é verdade? Mas vamos lá. Eu coloquei aqui, voltando aos Salmos 90, 12. Amém, queridos? Ai de mim. Eu estava ali sentada e eu ficava assim, ai de mim, Senhor, ai de mim, me ajuda, Deus. Quanto tempo temos para viver de maneira largada, como se fôssemos espectadores? É verdade? Às vezes a gente vive a nossa vida assistindo ela, como se ela não fosse nossa. E o tempo vai passar. E o tempo está passando. Na verdade, o tempo corre muito rápido. Esses dias eu estava pensando em casa e eu falei, uau, outra hora os meus filhos eram bebês. Depois umas crianças, adolescentes, e agora eu já estou falando com eles, preparando eles para a fase adulta. E minha mãe tem uma expressão, meu pai, vocês conhecem, não adianta chorar o leite derramado. Agora também não adianta eu querer que eles voltem para o meu braço como criança. Eu estou curtindo o máximo a idade que eles têm. Eu estou amando a idade deles. Às vezes eu converso com alguns casais, mulheres também, né? E as mulheres falam assim, eu gostava tanto quando era pequenininho. Eu gostava tanto quando era bebezinho. Aí os homens falam assim, terrível quando era bebezinho. Só chorava. Mas, curtir, sabe? Curtir cada momento. Porque eu estava pensando no Salmo 90, eu falei assim, Pai, nos ensina a viver com sabedoria. Para não ter o quê? Arrependimento. Mas arrependimento não é bom, Alessandra? Depende. O arrependimento é bom quando dá tempo de consertar alguma coisa. E quando não dá? Já passou, já foi. Então hoje eu fico vendo a família. Curta a sua casa, curta os seus filhos, curta o seu esposo. Eu converso bastante com a minha filha porque eu estou treinando a minha filha. Eu coloquei isso no meu coração. Eu vou treinar a minha filha porque ela vai amar a ter um casamento, ela vai amar a ter filhos. Porque essa nova geração não quer casar e também não quer ter filhos. É uma coisa que a igreja precisa fazer o quê? Lutar contra. Começarmos a treinar os nossos filhos para amar isso. Então eu tenho conversado bastante com ela a respeito disso. A respeito do comportamento da mulher. Amém? Até me perdi, fui para o lado dela e esqueci aqui. Então vamos lá, mulheres. Eu vou começar lendo com vocês Lucas. Lucas 12, 25. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte. Nós, mulheres, temos uma coisinha chamada preocupação, né? Então, nós vamos ler no verso 25, diz assim, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Qual? Qual a mulher aqui que consegue acrescentar 1 hora à sua vida? Nenhuma de nós, né? Nem os homens, amém? Vocês são super homens, mas não conseguem acrescentar 1 hora à vida. Interessante como diz depois, no verso 26, fala assim, e se não podem fazer uma coisa tão pequena, uau!
De que adianta se preocupar com as maiores? Que nessa noite, eu vou encerrar essa parte de tempo aqui. Que nessa noite, em nome de Jesus, a gente venha parar de perder tempo. Remir tempo. Essa é a direção. Comece a remir o seu tempo. Comece a fazer ele valer a pena. Para de perder tempo com besteira. Para de perder tempo com briga boba. Casais brigando por causa de sapato, de roupa, e por causa de batata. É sério, escova de dente, e porque deixou o chinelo no meio e tal. É tanto encontro de casais que a gente ouve isso e aconselha e fala. Parar com essas brigas tolas. Que é só abertura para o inimigo entrar. É só abertura para o diabo entrar e fazer a festa. É distração. Sabe briguinha besta? Ai, foi você que disse primeiro. Sabe quem faz isso? Criança. Criança não casa. Todo mundo aqui está casado, fora os noivinhos ali, estão casados. Criança não casa. Então, se você casou, você não é criança. E criança que briga. Você que ficou com o pedaço maior. Não, você que comeu. Depois passou a atenção, agora eu me solto, tá bom, gente? Ele nem reparou que eu pintei o cabelo do lado esquerdo. Ele nem viu que eu passei, sei lá, um negócio aqui no olho. Tô de mal dele, nunca mais. Ai, eu te odeio. Vamos parar com isso. Às vezes eu fico assim, eu falo, uau! Vamos focar no que verdadeiramente interessa. Enquanto a gente fica perdendo o nosso tempo com essas briguinhas bestas, aí o diabo entra, faz a festa com os filhos, faz a festa no casamento, faz a festa aonde ele quiser, ele está com as patas dentro da casa. Aí depois, a gente para e reflete. Como isso pode acontecer? Aonde eu me distraí? Nos joguinhos de celular. Com certeza. Amém? Joguinhos de celular é uma perturbação. Eu me libertei desses troços. Pega o tempo que você gasta jogando aquele negócio que pula de fase. Vocês sabiam que você só passa quando eles querem? Você morre de querer passar. E quando você fala assim, desista, aí tu passa. Falei, olha, não é o Satanás esse negócio? Aí você se alegra, porque você passou. Aí sabe o que ele faz para te prender? Você acaba de ganhar 5 vidas. Aí você pensa, pô, eu já estava saindo, mas eu ganhei 5 vidas, vou aproveitar, né? Aí eu ganhei um ourinho ali, uma coisinha aqui. Aí quando você pensa, você perdeu 1 hora do seu tempo. E depois diz, eu não tenho tempo. Para arrumar a bagunça, não literal, bagunça de casa, não é isso, mas para arrumar a bagunça que está no seu lar. Certo? Bora lá. Eu nem li Lucas direito, né? Ah, já li aqui. Agora vamos para Lucas 15. Ai, Jesus. Misericórdia de mim. Aleluia. Lucas 15, verso 8, diz assim: ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e ela perde uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, ela vai reunir quem? As amigas. E aí, vizinhas, e dirá, alegre-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Ei, eu declaro aqui sobre essa igreja,
As mulheres deste lugar se levantando com cuidado, acendendo a luz, pegando a vassoura e varrendo e procurando com cuidado. Gentileza. Olhando. Só mulher faz isso. Eu descobri que aqui nesse Lucas 15, você vê que a mulher ela perdeu uma moeda. O homem, ele perdeu, gente, uma ovelha. Já viu o tamanho da ovelha para uma moeda? O homem conseguiu perder uma ovelha. Acho que mulher não perderia ovelha. Mulher é muito atenta, muito esperta. Ela perdeu uma moeda. Beleza, perdeu a moeda. Mas o que ela faz? Ela vai lá com cuidado. Qual é o conselho nessa noite? Vai com cuidado. Vai com cuidado. E aí você precisa fazer o quê? Acender a luz. Você precisa examinar, procurar saber o que está acontecendo, conversar. Você sabia que o outro não adivinha? É tão interessante como nós mulheres queremos que os homens adivinhem as coisas, né? A gente está lá emburrado, com a cara fechada, não sei o quê. Ah, ele sabe o que ele fez. Não sabe, não. Garanto para você que ele não sabe. E aí você precisa falar. Amém? Falar. Fale com cuidado. Fica gravado isso aí. Fale com cuidado. E o que eu declaro aqui? Você vencendo. Aí deu certo para você. Você corre e diz para sua irmã da igreja: ei, deu certo para mim. Vai se alegrar com ela. E ela vai dizer assim: como você fez? Eu acendi a luz da palavra. Eu gastei meu tempo com oração. E aí, deu certo, funcionou. Aí ela vai fazer o quê? Vou fazer igual. Olha duas irmãs unidas. Uma ajudando a outra. Aí quando pensa que não, Vanessa vai falar: meu Deus, que burburinho nessa igreja. As irmãs estão todas espertas, com as suas lâmpadas acesas. Amém? Vamos lá, com lâmpadas acesas. Lucas 12, 35 fala isso, de lâmpada acesa. Eu vou ficar em Lucas, tá, gente? Não vou sair daqui não, porque eu fiz tanta marcação de coisas que eu falei: não, é aqui, é por aqui. Lucas 12, 35 diz assim: estejam vestidas, prontas para servir e mantenham as suas lâmpadas acesas. Amém? Estejam vestidas, prontas para servir e mantenham as suas lâmpadas acesas. Amém? Quem acende uma lâmpada e esconde ela debaixo de um caixote? Quem acende a sua lâmpada e esconde ela debaixo da cama? Podem conversar comigo. Sim ou não? Não. Quem acende a lâmpada, coloca onde? Num lugar bem alto. Quando nós, mulheres, andarmos com a nossa lâmpada acesa, nós mesmos, sabe, com essa atitude, vai nos colocar num lugar de destaque. Mas esse lugar de destaque não é para se aparecer, é para iluminar toda a casa. Sabia que nós, mulheres, temos esse poder investido de Deus em nós? De acendermos as nossas lâmpadas de tal maneira, com cuidado. Eu fiz uma anotação aqui que eu dei até risada, porque eu falei assim: meu Jesus amado, será que eu falo isso? Grite e despedace o inimigo. É para gritar e despedaçar o inimigo.
A família é com sabedoria. Palavras doces. Nós somos um docinho, amém? Uma vez eu pregando para as mulheres, falei assim, nós somos um docinho, a maioria riu. A maioria riu. Vocês sabem por quê que a maioria riu, né? Mas nós somos doce. O mundo, a sociedade tem querido fazer com que as mulheres se tornem amargas. Parecendo aqueles soldados vestidos com roupa de soldado, batendo continência, dureza. Não. Nós somos firmes e doce. O nosso movimento é um movimento com intenção. Eu estou falando isso, declarando sobre a vida de vocês. Se movimente com a intenção correta no seu lar. Trará toda a vida, tudo que é necessário. Dá trabalho, Alessandra, então você não quer. Eu quero, então, se vista, se coloque nessa posição, acenda a sua lâmpada e toda a sua casa será iluminada. Ah, mas e o meu marido? O teu marido não é o teu inimigo. O teu marido não é o Satanás. Apesar que algumas falam para mim de um modo que eu falo assim, tá, arreda-te daqui. Mas não é. Não é. O teu marido não é o teu inimigo. E está no foco errado. Está perdendo tempo, distração com isso. Ah, mas ele, deixa ele. Olha o que Deus fez aqui, né? No primeiro momento. Deixa ele na mão de Deus, irmã. Deus está tratando. Deus está cuidando. Deus está educando. Deus está falando. Ah, mas eu tenho que falar também. Quem disse para você que você tem que falar também? A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa. E ela também ganha o marido sem palavras. Eita pena isso. Sabe por que é duro? Porque mulher gosta de quê? De falar. Aí eu acho que a Bíblia já fez isso de propósito. Ganhe o seu marido sem palavras. E eu lendo esse verso lá em Provérbios 14, se eu não me engano, acho que verso 1, que diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. E a tola, ela destrói com a própria mão. Amém? É o momento de nós, mulheres, olharmos para a nossa casa. Caminharmos dentro dela. Dá uma olhadinha. Vê como a sua casa está. Você está satisfeita? Beleza. Se você não estiver satisfeita, faça esse conselho do Senhor. Vá para o teu quarto. Acenda a tua lâmpada. Mas, Alessandra, tu começou falando do choro. Sim, mulher. Mas você vai ficar aí chorando? Você vai ficar aí chorando até quando? Eu choro, tem mulheres que dizem assim, eu choro há 20 anos para o meu marido, para ele se converter. O choro não converte. Amém? Vai ficar chorando aí até quando? Vamos falar mais umas coisas aqui para finalizar. Alinhe as suas expectativas. Evite discussões tolas. Não há tempo para isso? Tire toda a gritaria de dentro da sua casa. Amém? Deixa eu ver mais o que eu coloquei de conselho. Cuidado com o descontrole emocional. Cuidado com as palavras soltas. Cuidado com essas palavras soltas, que muitas delas gera, não só fere, gera. Amém? Gera. Eu já vi palavras soltas de mãe, gerando sobre filhos. E depois ela vai chorar por esses filhos. Eu já vi muitas palavras soltas de mães, de mulheres,
sobre o esposo, e depois ela vai colher dessas palavras. E sabem, uma das coisas que é horrível é quando a mulher, de forma descontrolada, ela está falando mal do seu marido, e o seu filhinho, que tem uma orelha de zumbo, é zumbo, né, que fala, aquele, você pensa que ele está agachado, brincando com os brinquedos, mas ele não está. Ele está ouvindo. Aí o que acontece? A autoridade do homem cai em descrédito. E é tudo que o diabo quer, porque se a paternidade, né, a figura paterna, a autoridade masculina dentro da casa cai, as demais coisas viram uma bagunça. Aí fica pesado para você, porque você é coluna. Imagina uma coluna tentando segurar uma coisa que está desabando. Não é verdade? Então, cuidado com as palavras soltas. Cuidado com essas queixas, né? Com as amigas. Se reúne com as amigas para solução, não para problema. Amém? E, enfim, eu te incentivo a ter uma revolta santa. Eu vou usar essa expressão. Eu te incentivo a ter uma revolta santa. Que revolta santa é essa, Alessandra? Ei, olhe para o seu lar, se levante, se posicione e comece a trabalhar a favor dele. Comece a construir ele. Comece a dizer como você quer que ele seja, como que você quer que ele esteja. E as coisas espirituais. Estou com um reloginho aqui, tá, amor? As coisas espirituais vão começar a serem liberadas dentro da sua casa. Através da sua posição. E nessa noite, se você pegar essa palavra de se levantar, se posicionar com sabedoria, você vai ver que a luz só basta um para acender a luz. Porque quando um acende a luz, todos os que estão na casa vai ser iluminado. Basta um para acender a luz. Todos os demais na casa serão iluminados. Não dorme no ponto. Não dorme pensando que as coisas vão mudar. Não se distraia pensando que também vai gerar mudança. Amém? Te enche da palavra, te enche do Espírito. Te enche de coragem para tomar essa atitude de transformar. E não aceite a derrota. Porque derrotado é o diabo. Porque os filhos de Deus já venceu. Porque o Filho já venceu. Quem vence somos nós. Amém? Quem vence somos nós. Então, a palavra de hoje é de guerra mesmo. Mas não é guerra contra os nossos. É guerra contra o verdadeiro inimigo. É guerra contra aquele que está bagunçando a sua casa. E nós não vamos ser as agentes que contribuem com essa bagunça. Ao contrário, nós vamos ser aquelas que estamos de pé, amém? Posicionada. E sabe de uma coisa? É seu modo. Deixa o marido no lugar dele. Eu vou falar uma coisa para encerrar, que eu fiz em casa como um gesto. Mas era um gesto que eu queria dizer para os meus filhos, para que ele entendesse. Na minha casa tem uma bancada na cozinha com 4 lugares. E existe uma cabeceira na bancada, certo? Então, tem a cabeceira aqui da bancada. Aí, um lado aqui, o lado direito,
uma cadeira, aqui uma cadeira e aqui 2 cadeiras. Então, eu falei para os meus filhos, meu esposo, senta na cabeceira. Eu ao lado direito dele. E os meus filhos, o mais velho ao lado esquerdo e a menina ao lado do menino. Ok? Isso é algo físico ali, posição dentro de casa. Só que eu tinha uma intenção. Lembra que eu falei que a gente é inteligente? Que a gente pode fazer as coisas bem intencionadas? Qual era a minha intenção? Quando o meu esposo, distraído, senta no lugar do meu filho, aí eu chego, passo por ele e falo assim, senta no seu lugar. Aí ele, às vezes deixa paciência isso, né? Mas tudo bem. Falo, porque se você não sentar no seu lugar, você está no lugar de filho. E automaticamente, ou eu vou sentar no seu lugar, ou pior ainda, o filho vai tomar o seu lugar. Pegou o exemplo? E aí eu cheguei para os filhos e eu falei, esse é o meu lugar. Às vezes minha filha ama o meu lugar. Eu falo, ripa daí, levanta, senta no seu lugar. E aí vão resmungando. Eles falam, mãe, isso é besteira. Eu falei, não é besteira. Eu quero dizer para vocês que cada um nessa casa tem uma posição. Cada um nessa casa tem um papel. E cada um nessa casa tem uma responsabilidade. O seu pai, eu deixei claro para eles, está na cabeceira. Olhem para ele como pai. Nós, como mulheres, vamos fazer isso, mulheres. Coloca seu marido no lugar lá dele. Para que seus filhos vejam. E quando eles crescerem, ou se já forem grandes, você influencie eles com essa sua atitude. Amém? Você influencia com essa atitude. Eu estava lendo em Lucas também, em Isaías 61, e eu quero declarar isso com vocês. Eu vou falar e vocês repetem. Combinadas assim? Amém, queridas? Eu falei para vocês que vocês estavam me amando aquela hora e que agora vocês vão me amar mais ainda. Porque essa é uma palavra que vai salvar. Como Lucas 15 fala do perdido. Certo? Então vamos lá. Eu vou ler primeiro tudo e depois eu vou ler e vocês repetem só para vocês verem o que está escrito. O Espírito, Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim. Ele me escolheu para pregar a mensagem do Evangelho. A minha família. Ele me escolheu para pregar a mensagem do Evangelho à minha família. Ele enviou-me para anunciar perdão na minha casa e recuperação da vista daqueles que ainda não estão vendo. E libertação ao que estão oprimidos, para anunciar que este é o ano em que Deus irá agir. Este é o ano favorável, esse é o ano. Esse é o ano do favor de Deus. Amém? Então, vamos repetir comigo? Fala, Espírito de Deus está sobre mim. Ele me escolheu para pregar a mensagem do Evangelho à minha família. Enviou-me para anunciar perdão na minha casa e recuperação da vista aos que ainda não estão vendo e libertação aos que estão oprimidos, para anunciar. Agora diga com toda a fé do seu coração, que este é o ano aceitável do Senhor. Diga, este é o ano que o Senhor
irá agir na minha casa, na minha família, no meu casamento. Este é o ano do favor de Deus na minha casa, na minha família e no meu casamento. Amém? Aleluia. Este é o ano. Comece a plantar em janeiro. Comece a plantar agora. Comece a plantar na sua casa. Este é o ano do favor de Deus, aonde você vai plantar suas palavras, direcionada pela luz, a luz, e vai iluminar toda a sua casa. Amém? Obrigada.